Boa tarde, turminha. Vamos lá dar continuidade às aulas de vocês de hoje, né? Já tiveram a aula de sócio aí com a tia Ana. Agora nós vamos dar continuidade aí fazendo as nossas aulas de hoje. Lembrando que nós temos uma aula de história, temos 2 aulas de matemática e a última aula de música com a tia Ana novamente, ok? Então, vamos fazer aí a nossa oração para começar a nossa tarde, né? Dar continuidade. Na verdade, a tarde de vocês já se iniciou, ok? Então, vamos lá? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe bastante a nossa tarde, que seja uma tarde abençoada e de muita paz, certo? Nós vamos agora, turma, pegar aí a nossa apostila na parte de história, certo? Vamos lá, pegando a nossa apostila. Lá no módulo 14, onde nós estamos trabalhando os problemas do campo no Brasil, certo? Então, abrindo aí a apostila, nós vamos lá rever o que nós já tínhamos visto, né, na aula anterior, falando aí sobre os problemas do campo no Brasil, certo? Então, vamos lá colocar aí para nós revermos aí a questão do trabalho escravo, que é algo que nós vimos na nossa última aula aí, certo? Então, olha, boa semana, meus amigos. Vamos continuar verificando os principais problemas do campo no Brasil, ok? Então, vamos lá. Vamos relembrar o problema do campo, né? Os problemas que afetam aí a nossa zona rural, né? Que é o campo. Lembrando que a cidade a gente chama de zona urbana e o campo nós damos o nome aí de zona rural, certo? Então vamos lá verificar esses problemas do campo aí que nós já havíamos estudado anteriormente. Então olha lá. Além do desrespeito que a gente sabe, né, da falta de comprometimento das pessoas em cuidar do meio ambiente, o grande problema do campo que a gente enfrenta, então, está voltado para a poluição química, que é o uso dos agrotóxicos, o desmatamento, que é a retirada da floresta nativa, o trabalho escravo e alguns outros fatores, certo? Então, vamos ver aí quais são esses fatores. Então, ó, a poluição química, né, que é o uso dos agrotóxicos, como nós falamos, para combater as pragas agrícolas, que são os insetos que prejudicam a plantação. A Pro só está recordando, né? O desmatamento, que é a retirada da mata nativa, queimando o solo ou cortando aí as árvores, certo? Nós temos também a retirada de madeira para a fabricação dos móveis e vemos que a grande consequência do desmatamento é a perda do habitat por parte dos animais, a destruição de espécies nativas da nossa fauna, né? Espécies aí da nossa flora também, que acabam ficando prejudicadas com todo esse problema de destruição do habitat natural deles aí, ok? Então, muito bem, vocês grifaram as partes. Agora a gente vai reler aí, dar uma grande relevância para a questão do trabalho escravo. Então, na zona rural ocorrem problemas ambientais, como o desmatamento e a poluição, e problemas sociais. Vamos estudar um desses problemas sociais, que é o trabalho escravo. Então, ó, nós temos 2 tipos de problemas bem comuns aí na zona rural. Nós temos aqueles que a gente fala de problemas ambientais, que estão relacionados diretamente com o meio ambiente, que é o caso da poluição química e também do desmatamento.
E nós temos também a questão dos problemas sociais, que o principal e o mais preocupante é a questão do trabalho escravo, certo, turma? Então, grifem aí essa parte. A Pro está deixando registrado aqui. Estamos dando início, para se alguém entrar depois, na página 133. Certo? Que aí ninguém fica perdido. Então, olha lá. Da página 134, todos os anos as autoridades responsáveis encontram e libertam trabalhadores escravizados em fazendas no Brasil. Mesmo assim, o problema continua, né? O problema acaba continuando. Há aqueles que, sem emprego na região em que vivem, buscam trabalho em fazendas distantes. Muitos desses trabalhadores são enganados pela pessoa que os contrata. Esta pessoa oferece transporte gratuito, salário, alojamento, comida, às vezes até adiantamento em dinheiro para dar à família do trabalhador. Porém, quando chegam às fazendas, os trabalhadores ficam sabendo que já devem ao patrão o dinheiro do adiantamento, do transporte e da alimentação consumida nessa viagem. E que o alojamento, a alimentação e os instrumentos de trabalho, como foices, facões, motosserras, botas e luvas, também serão cobrados. Eles descobrem, então, que não receberão nada, uma vez que seu salário mal dará para pagar as dívidas. Tornam-se, assim, praticamente escravos dos seus patrões. Há muitos proprietários que contratam homens armados para vigiar os trabalhadores e impedir, no caso, que eles se revoltem, mas alguns conseguem fugir e denunciar os maus tratos. Então, por que a gente fala que é um trabalho escravo? Imagina a pessoa sair do seu local, da sua zona de conforto, e ir para um outro local e perceber que ele está sendo explorado, porque nem o dinheiro que ele esperava ganhar, ele vai acabar tendo. E as condições que ele tem de trabalho são condições extremamente desfavoráveis, tá? Então, vamos ver aí, ó, que é importante para a gente saber essa questão do trabalho escravo. Ok? Grifar as partes que a Pro assinalou aí para vocês, certo? Então, grifem aí, enquanto vocês vão grifar, a Pro vai anotar quem está presente na aula de hoje, tá bom? Vamos lá. Isabela, presente. Só um minuto, tá, Júlia? Para eu já atende você. Deixa eu só terminar de fazer a verificação. Só um minuto, Léo, já vou atender vocês que levantaram a mão. A Pro só está terminando de fazer a verificação de quem está presente na aula, aproveitando que vocês estão grifando aí as partes que a Pro deixou listada aí na lousa, tá?
Oi, Melissa Espíndola, pode falar, meu amor, qual é a dúvida? Professora, Oi. eu só ia falar o que tinha que grifar e quando você colocou eu já sei. Tá aqui assinalado, amor, é só acompanhar, tá bom? Oi, Benjamin, pode falar. Benjamin. Oi, Leonardo, pode falar. Ô, professora, Oi, meu amor. na lição de casa eu posso responder? Pode, claro que pode. Pode sim, Léo. Tá? Quando a gente começar, você já vai falando, tá? Ô tia, tem um filme que eu assisti com meu pai, o nome dele é Tomb Raider. A menina, ela tem que proteger uma cidade de Tóquio do negócio que vai matar todo mundo. Aí ela sempre acaba parando numa dessas fazendas aí do trabalho escravo. Aí tem um montão de homem armado, ficando de olho pra ninguém escapar. Aí ela encontrou que começa a matar todo mundo pra tentar fugir. Tem umas que eles mostram bem essa realidade. E detalhe, não é só aqui no Brasil, né? Tem outros lugares no mundo que, infelizmente, eles ainda tratam as pessoas dessa forma. O que não é nada Tô te ouvindo. legal, né? Deixa eu ver aqui, peraí, quem mais tinha levantado para a gente continuar? Fala, João Pedro. Ô, professora, Oi, pode falar. não dá para entender por que os brancos acham que os negros é diferente que eles. Mas aqui, João, É a mesma coisa. ó, meu amor, presta atenção. Nesse caso do trabalho escravo que acontece na zona rural, nós não estamos falando apenas dos negros, tá? Brancos também vivem nessas condições. Então, não é só questão daquela escravidão do negro, que a gente aprendeu com a Lei Áurea, né? Que deu fim na Lei Áurea. Aqui nós estamos falando também de pessoas brancas que também acabam passando por essa situação de trabalho escravo, tá bom? Então, não é só aí, no caso, nós não temos só pessoas negras, não. Tem muitos brancos que trabalham desse modo. Brancos, imigrantes, que são pessoas que vêm de outros países, também acontece, tá? Oi, Júlia, pode falar. Eu queria apenas dizer que a gente usou na aula de sócio o caderno de arte. Não entendi. Eu só queria dizer que na aula de sócio a gente usou o caderno de arte para fazer algumas emoções. Ia fazer o quê? Eu não entendi, Júlia. Você está falando longe do fone, desculpa. Na aula de sócio. Nós usamos o caderno de arte para fazer algumas emoções. Ótimo, maravilha, não tem problema não, fiquem à vontade, tá bom? Oi, Brenda, pode falar. Ô, professora, Oi, meu amor. eu tenho uma dúvida que no dia do cartãozinho dos pais, eu acho que eu não vi essa aula, porque eu tô em dúvida. Eu vi quase todas as aulas de artes e não apareceu para mim a aula dos pais. Tá lá, nós fizemos o desenho em aula, você chegou a desenhar com a gente também? Aula de arte. Foi na nossa aula de arte, quer ver, que nós fizemos no dia 3 e você estava presente, meu amor, porque tem sua presença aqui registrada, tá? Então vê direitinho, porque Mas qual é o título da aula? a aula foi, nós fizemos o Trabalhando o Dia dos Pais, tem desenho, né, criando o cartão do Dia dos Pais, tá bom? Olha lá, ó, peraí. Deixa eu ver, ó, aqui, ó. O Luiz Felipe tá até mostrando aqui para nós, ó. Ele tá mostrando Cadê? o desenho que foi aquele coração que nós fizemos o passo a passo. Muito obrigada, viu, Lu, por mostrar. É o coração que nós fizemos o passo a passo. O Luizinho mostrou aí.
Eu tô vendo a Júlia. A Jun é terceiro ano D. Obrigada, Júlia. Olha lá, turma, continuando aí então. Notícia de jornal que informa sobre o resgate pelas autoridades de trabalhadores escravizados no campo. Então, olha o que nós temos aí. Homens são resgatados em situação de escravidão em lavoura, em Goiás. Agentes da polícia de Goiás resgataram 11 trabalhadores de uma plantação de tomate na cidade de Jaraguá. De acordo com a fiscalização, eles viviam e trabalhavam em condições semelhantes às de escravos, sendo submetidos a jornadas de trabalho exaustivas. Nenhum deles possuía registro em suas carteiras de trabalho e todos aplicavam agrotóxicos nas plantas sem nenhum equipamento de proteção. Os agentes também encontraram alojamentos precários, não havia banheiros e a água consumida estava contaminada. Então, turma, lembra que nós já vimos aqui, né? Essa questão da carteira de trabalho, dos equipamentos que a gente chama de EPI, equipamento de proteção individual, que eles têm que usar não só para quem trabalha no campo, na lavoura, para o uso do agrotóxico, como também é necessário quando você faz um trabalho que pode colocar em risco aí a sua vida também, a sua segurança, certo? Então, eles não usando, o risco deles ficarem doentes é muito maior, certo? Então, lá na página 135, nós tínhamos o em casa, que nós tínhamos que responder aí, né, as questões, ok? Lembrando que aqui a primeira vocês tinham que escrever a vantagem e a desvantagem do uso de agrotóxicos nas lavouras, ok? Então, vamos lá, o Léo já tinha falado aqui, para ele responder, vamos lá. Espera aí, Léo, que eu já vou abrir o seu áudio, assim você já fala qual foi a sua resposta. Mesmo assim, presta atenção que a Pro vai direcionar também as possíveis respostas, além do que o Léo colocou. Pode falar, Léo. Ó, a vantagem. Peraí. A vantagem é que as pragas vão embora. Isso. E a desvantagem. Deixa eu procurar aqui, peraí. A desvantagem, se for usado de uma maneira errada, pode virar tóxico. Ótimo, perfeito, tá? O Léo colocou dessa forma, tá certíssimo que o Leonardo colocou, ok? Porém, nós tínhamos outras opções, ó, a Pro vai anotar aqui para vocês, ó, tá? Presta aí atenção. Era que entraram, ó, então aqui, na número 1, além do que o Leonardo falou, nós poderíamos colocar também como vantagem, né? O combate a pragas e doenças, que foi o que o Léo falou, garantir alimentos para a população e também matéria-prima para a indústria. Essas seriam as vantagens de você utilizar o agrotóxico na lavoura para poder conseguir essas coisas. Desvantagens que nós temos com relação ao uso dos agrotóxicos. Quando usado em excesso ou de forma errada, foi o que o Leonardo falou, pode fazer mal tanto para a saúde das pessoas, como também para a saúde de quem trabalha diretamente com esse agrotóxico e quem consome esses produtos sem a higienização correta, ok? Na número 2 do Em Casa, nós temos o seguinte. As ilustrações a seguir mostram como ocorre a erosão do solo. Lembrando que erosão é o desgaste do solo. Quando ele fica desprotegido, ele acaba ficando desgastado e pode haver, né, o desmoronamento, pode haver aí, às vezes, a diminuição dos leitos dos rios por conta da terra que acaba caindo, e também a contaminação da água desses rios, certo? Então, a primeira coisa, numerar em ordem
o que é a ordem que ocorre todo esse processo. Então, a ordem correta é o que já está aqui assinalado. 1 aqui na terceira imagem, o 2 na segunda, o 3 na primeira e o 4 na última. Então, nós temos a seguinte sequência: 3, 2, 1 e 4, certo? Depois, letra B. O que pode acontecer com o solo após o desmatamento? O que pode acontecer aí com esse solo? Vamos lá. Ana Júlia, que já está aqui com a mão levantada. Qual é a dúvida? Ou responde a letra B? Vamos lá. Ô, Pro, a minha dúvida é que para mim não aparece para mandar o trabalho daquele de ciência, sabe? Como, ó, o que vocês podem fazer, turma? Vamos fazer assim, ó. A Pro explica depois essa questão do trabalho, tá? Vamos focar primeiro aqui na matéria de história, senão a gente vai embolar aí os conteúdos e eu explico para vocês depois na próxima aula, tá bom? Fica tranquilo. Tá bom. Oi, Giovana, pode falar. Desativa o seu som, Ana Júlia. Pode falar. Oi. Hã? Eu fiz a atividade 3. Eu não fiz só em casa, eu fiz a atividade 3 também. Então, você já está livre, porque essa atividade 3, conforme eu tinha falado, a gente ia fazer agora na aula, mas você já está com ela pronta. Então, fala B para a Pro, o que você respondeu na B? Poderá não existir mais árvores. Tá. O que pode acontecer com... Mas aqui, Gi, é o seguinte. O que poderá acontecer com o solo, tá? Poderá não existir mais árvores e o solo, ele vai ficar como? Ele fica pobre, correndo o risco da erosão. Então, só completa, por gentileza, a sua resposta, ok? Então, ó, o solo fica exposto à erosão e é carregado para as áreas mais baixas e para dentro dos rios. Essa é a resposta correta. A sua não está totalmente errada. Você só completa com essa informação, por favor, tá bom, Gi? Oi, Leonardo, pode falar. O professor, eu coloquei diferente. Eu coloquei assim. Pode acontecer a erosão. Ótimo, tudo bem. Tá certinho também o jeito que você pôs, tá? O importante é vocês perceberem que o solo que fica desprotegido, a chance de erosão é muito maior do que num solo que ele tem a proteção, tem a camada natural aí de vegetação, certo? Oi, Melzinha, pode falar, meu amor. É que eu coloquei de um jeito diferente. Eu coloquei: pode acontecer a erosão que torna o solo pobre e improdutivo. Perfeito, tá certíssimo. Muito certo, tá? Pode deixar assim, Mel. Tá bom? Oi, Maitê, pode falar. Oi, vamos lá, peraí, deixa eu liberar aqui de novo. Pode falar, Maitê. Eu acho que eu tinha esquecido de tirar a mãozinha, que eu ia responder porque eu sabia a resposta da B. Ótimo, ótimo. Mas pode responder, eu quero saber o que você colocou também, meu amor. Pode acontecer uma erosão com o solo. Uma erosão no solo, isso mesmo, certinho. Pode deixar assim. Oi, Léo, pode falar. Professora, eu também queria falar mais uma coisa. Pode falar. Que eu fiz a 3 também. Ótimo, então a gente já vai, daqui a pouquinho nós vamos corrigir. Essa daí a Pro tinha avisado. Gente, a 3 não precisa fazer, porque nós vamos ter aí para a próxima aula nós estarmos respondendo. Mas quem já fez, então, já tem uma folguinha aí, tá bom? Vamos lá então, turma. Oi, Luiz Felipe, pode falar. Meu Deus, peraí. Peraí, Luiz, estou tentando te achar aqui de novo. Opa, pode falar, amor. Coloquei
Tipo a resposta de alguns que falaram. Eu coloquei assim, ó. Ocorre erosão. Pode ser, não tem problema. Pode deixar como ocorre. Ou tem que apagar e tem que colocar tudo isso aí que você escreveu. Certinho. Tá bom, então. Obrigado. Pode falar, Gustavo. Gustavo? Não, é por causa que eu queria falar a 1. Tudo bem, pode falar sua 1, não tem problema. É por causa que eu escrevi diferente. Ótimo, pode falar para a Pro, quero saber o que você escreveu. E na vantagem, são muito importantes, pois, ao combater as pragas, garante a boa produção das lavouras e o abastecimento da população. Ok. A desvantagem, se usados de maneira errada ou de um excesso, tornam-se tóxicos, isto é, fazem mal às pessoas que comem os alimentos em que esses produtos foram usados. Isso. Certinho. Ótimo. Tá perfeita, Gu. Tá certinha a sua resposta, viu? Muito bom. Oi, Giovanni, pode falar. Professora, eu ia falar de um outro filme, tipo o que o Benjamin tinha falado antes, mas agora já passou o tempo. Ah, não tem problema, mas pode falar, Gi. Fica tranquilo. Então, eu ia falar de uma série que eu assisto, né? Mas que fizeram um filme também, que é Resident Evil. Que aí eles escravizam pessoas negras para trabalhar como médicos ou para trabalhar como cientistas, criando poções para transformar pessoas em zumbis e matando os negros. Ah, meu Deus, isso daí não é legal não, hein, ficar assistindo essas coisas. Tem que assistir coisa alegre, de coisa triste já chega o que a gente está vivendo. Mas infelizmente, Gi, acontece, foi o que eu tinha comentado. Esse tipo de coisa tem acontecido não só com negros, com pessoas brancas também. Ainda hoje a gente tem gente que trabalha em regime de escravidão mesmo, uma coisa muito desagradável mesmo. Tá? Olá, turminha. Quem terminou aqui, então nós vamos agora para a próxima página, que é a 136, para preencher aqui esse esquema, falando, né? Os problemas do campo, eles podem ser ambientais, como a poluição química ou o desmatamento. E ainda nós temos os problemas que nós chamamos de sociais, que é, no caso, o trabalho escravo. Que a partir do trabalho escravo, nós vamos ter outros problemas que são gerados aí por conta disso, tá? Então, ó, é o seguinte, nós vamos voltar lá na página 135, tá? Nós vamos começar agora e a gente vai finalizar essa atividade como lição de casa. Então, aqui na página 135, vocês vão colocar o cabeçalho no caderno e vão responder essas questões. Lembrando que é para colocar pergunta e resposta no caderno. Sempre copiem o enunciado para quando for no momento de vocês lerem as questões, né, estudar para a prova, vocês não terem aí o problema de não saber o que vocês estão respondendo, tá certo? Então, pode começar fazendo aí essa atividade, vai adiantando até finalizar a nossa aula, certo? E aí a gente já termina a aula de história, faz o nosso intervalo de 10 minutinhos, para depois ir para a nossa aula de matemática de hoje, ok? Então, copiando no caderno, coloca o cabeçalho, não deixa de especificar. Atividade 3, página 135. Certo? Olha lá, não esquece de especificar. Tem gente com áudio aberto, presta atenção se deixou o áudio ligado. Porque senão o som
Fica saindo todinho aqui. Oi, Giovana, pode falar. Ô, Fran. Oi. Na 136, eu coloquei ao contrário de você. Eu coloquei primeiro o desmatamento e depois a poluição. Sem problemas. Colocando no lugar certo é o que importa, tá bom? E também, eu já tinha falado pra você que eu fiz a atividade 3, tá? Mas eu coloquei o aniversário. Tá ótimo, Gi, ótimo. Obrigada por avisar, viu? Vamos lá, turma, copiando direitinho aí, fazendo atividade. Então, vai colocar lá o cabeçalho, depois do cabeçalho, coloca atividade 3, página 135. Sempre colocando a identificação do exercício e também colocando aí os enunciados, ou seja, que são as perguntas. Oi, Júlia, pode falar. Aqui no começo da atividade 3 está escrito, com base no texto, homens são resgatados em situação de escravidão em lavoura de Goiás. Responda as questões em seu caderno pautado. É para escrever isso? Sim, pode colocar, tá? Pode colocar, porque é a especificação do exercício. O texto é aquele texto que está tracejadinho de lilás, que nós acabamos de ler falando sobre as condições dos trabalhadores nessas lavouras, tá bom? É nesse texto que vocês vão se basear para responder aí, tá? Lembrando que nós temos aí 7 minutinhos para vocês aproveitarem e fazer essa atividade, ok? Vamos lá. Brenda, alguma dúvida, Brenda? Não há nenhuma dúvida. É que lembra da atividade avaliativa? Então, a panda tá lindo, tia. Olha isso. Peraí que você sumiu aqui da minha... pela internet. Oi? Meu pai falou parabéns. Eu me senti uma artista. Parabéns mesmo. Aliás, eu já vi algumas. Hoje eu estava, no meu horário de almoço, estava verificando umas atividades. Estou encantada com os desenhos dos dinossauros, ó. Parabéns para os meus terceiros anos. Lindo, lindo, lindo. Tenho ótimos desenhistas.
Não, Ju, não tem nenhum problema, gente. Se vocês quiserem copiar tudo para responder depois, não tem nada, porque essa é a lição de casa de vocês de história hoje. Finalizar aí respondendo as questões, tá? Então, vocês vão fazer isso. Sim, exatamente, Giovana. Vai tendo um cronômetro aqui, por isso que eu falo, pessoal, falta 1 minuto, faltam 2 minutos, menos de 1 minuto, por isso que a Pro coloca, tá? Então, ó, para a casa de história, finalizar as questões da atividade 3, página 135. Copiar enunciados e responder as questões com capricho, início de frase, letra maiúscula, sinal de pontuação, tudo que tem direito, viu, terceiro ano? Tudo que tem direito. Essa lição é para o dia 14/8, que é na sexta-feira, tá? Que são nossas 2 aulas de história que nós vamos ter. Tá bom? Lembrando que está na página 135 aí de vocês, ok? Olá. Finalizar as questões da página 135 no caderno. E nossos amigos aí, Dona Mazé e seu Moreira, sempre dando um apoio para nós, né? Oi, João Pedro, pode falar. Oi, Isabelle, pode falar? Terminei. Tá bom, meu amor. Oi, Clara, pode falar. Ô, Pro, eu já